Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 4 de maio, semana terminando. Hoje, quinta-feira. Amanhã tem payroll, né? Hoje nós temos aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que pode fechar aí um quebra-cabeça para mostrar como está o mercado de trabalho nos Estados Unidos, certo? Bom, ontem nós tivemos a política monetária do Fed, saiu a política monetária do Fed, onde subiu os 25 base points. Conforme esperado, o mercado já estava esperando essa subida da taxa de juros. Nós tivemos aqui no nosso Brasil o nosso Copom subindo, mantendo a taxa de juros, é o famoso manteu no mercado financeiro, em 13,75 a nossa taxa de juros. Tem uma expectativa, né, no fechamento do ano, a Selic ficar aí em torno de 12,5% ao ano, mas ontem nós tivemos essa manutenção da taxa de juros. É o que pode agora refletir nos mercados hoje. Né? Ontem nosso Ibovão da Massa fechou praticamente ali neutro, né? 0,13 ali de queda, mas tivemos ali uma volatilidade um pouco maior. Ora o índice estava ali no campo positivo, ora no campo negativo, mas fechou ali basicamente neutro. Depois a gente vai botar aqui o nosso gráfico do Ibovão da Massa e ver quais ações pesaram um pouco mais, beleza? Seguindo aqui a nossa pauta, a gente vê hoje, depois a decisão da política da taxa de juros do Fed, o reflexo em algumas bolsas, né? Nós vemos ali Ásia e Pacífico fechando no campo positivo, a maioria tem alguns setores, né? Alguns índices fechando no campo negativo, mas é levemente negativo. Nós temos ali o KOSPI da Coreia, que fechou 0,03 de queda, e nós tivemos ali a Austrália fechando 0,06 de queda, ou seja, basicamente no 0 a 0, o restante todo mundo no positivo. Nikkei no Japão continua no feriado, ainda está ali em feriado, Japão. A China voltou do seu feriado. E o que acontece ali, né? Um dado positivo é que a parte de turismo cresceu frente ao ano anterior 70% ali na questão das viagens, né? Da circulação de pessoas. Isso é positivo porque são dados pré-pandemia, né? Então mostra que mesmo com a atividade industrial ali, né? O Kashima Manufatura, ele veio numa contração de 49 pontos, né? Abaixo ali dos 50. Isso mostra uma retração, né? Uma primeira retração. Isso não é tão positivo assim para a China, porque todo mundo espera a China crescer, para trazer aquele apetite, aquela demanda sobre as commodities, né? Tanto o minério quanto o petróleo. Beleza? Falando aí do nosso petrolão é fogo, né? A gente chama aquele velho fantasma. Falando do nosso petróleo, o WTI fechando aí abaixo dos 70, fechando não, sendo negociado abaixo dos 70, chegou a estar em queda, mas agora está aí subindo quase que 1%, 0,86 de alta. Isso pode ser positivo aí para a nossa Petro, mas o petróleo abaixo aí dos 70 é um pouco mais complicado, né? Mas vamos ver o que nos aguarda, porque não somente o petróleo, mas também tem a questão da análise da ação da nossa querida Petrobras, beleza? Seguindo ali, a gente vê o DXY praticamente no 0 a 0, hora está levemente negativo, hora está levemente positivo, mas está basicamente ali no 0 a 0, todo mundo neutro. Nós temos aí o S&P futuro também basicamente no 0 a 0, 0,03 de queda, então nada muito complicado. Agora, olhando a Europa está todo mundo no campo negativo, sai agora aí a política do BCE, né, a taxa de juros, é esperado subida de 25 base points também, então todo mundo ali aguardando com tranquilidade. O que impacta hoje, né, no mercado? Agora são os reflexos, né? A digestão sobre as falas do Powell ontem. Então, depois que o Powell mencionou a subida da taxa de juros, teve as perguntas e respostas, falaram muito sobre a questão dos bancos, né? Então, essa preocupação, tanto é que o setor financeiro nos Estados Unidos caiu forte ontem. Nós temos um outro banco agora, aqui após o Silicon Valley Bank, né, o fechamento dele, após o First Republic Bank ser vendido para o JP Morgan, nós temos um outro banco aí, que é o PacWest Bank Corporate.
que ele caiu na casa aí de 57% depois ali das falas e depois também de um relatório mencionando que ele tem algumas ações estratégicas para avaliar. E dentro dessas ações estratégicas tem uma possível venda, né? A Bloomberg chegou até a publicar isso, se não me engano, na terça, quarta-feira, ela chegou a fazer essa publicação, beleza? Hoje, todo mundo vai olhar agora os pedidos iniciais de seguro-desemprego para ver como está o mercado de trabalho norte-americano. E logo em seguida, né, na sexta-feira, nós temos o maior relatório, né, do mercado de trabalho, que é o payroll, né, que vai mostrar como está a taxa de desemprego, a folha de pagamento, né, que é o ganho médio por hora, porque isso tudo acaba impactando na questão da inflação. Os bancos centrais ao redor do mundo buscam o controle da inflação. A inflação não está alta somente nos Estados Unidos, está alta no mercado, no mundo inteiro. E aqui no nosso Brasil também não foi diferente, né? Também não é diferente. Mesmo a gente tendo uma leitura de um IPCA um pouco mais baixo e tudo, o Campos Neto ontem, quando mencionou a subida, a manutenção da taxa de juros, ele simplesmente falou, é um cenário de paciência que a gente precisa, de resiliência que a gente precisa ter. Analisar com calma como está convergindo a queda da inflação. Se a inflação continuar, né, seguindo um caminho para o centro da meta, pode ser que a gente venha com um corte de juros. Ele chegou até a mencionar, mas é uma possibilidade remota, de uma subida da taxa de juros, caso necessário, certo? Só que, com essa manutenção da taxa de juros, isso vem contra o que o governo está buscando. O governo vem criticando diversas vezes a manutenção da taxa de juros num patamar muito alto, mesmo com a inflação batendo ali no teto da meta. Se a gente fizer a conta, a gente está falando aí de um juros real positivo de 8,5% ao ano. É um juros real alto, né? Um dos maiores juros reais que tem no mundo. Então, isso acaba, segundo o governo, prejudicando a questão do mercado de emprego. Então, dificulta os empresários a fazerem mais investimentos, dificulta o mercado de crédito, e isso tudo acaba impactando no crescimento da economia. Isso está correto. Porém, se as medidas do arcabouço fiscal continuarem tomando um pouco mais de vulto na arrecadação, isso também pressiona a inflação e dificulta o Banco Central a fazer os cortes que deveriam ser feitos, beleza? Mas mesmo assim, o mercado espera um corte na Selic até o final do ano aí chegar a fechar em 12,5% de taxa anual, beleza? Bom, vamos seguir aqui a nossa pauta. Vou passar aí deixa eu trazer para cá. Bom, agora nós temos aí o nosso Ibovão da Massa. Ontem fechou em 0,13% aí de queda. Continuamos na nossa ponta baixa aí do caixote. Então, as duas médias móveis, né, tanto a de 10 períodos quanto a de 20 períodos, levemente inclinadas para baixo. Então, ainda mostra que o Ibovão da Massa pode vir a ficar por mais tempo aqui embaixo, né? Então, a galera do longo prazo tem que ter muita paciência, certo? Como eu falo, vocês compram ativos, vocês são sócios de empresas, vocês não estão comprando índice, beleza? Isso aqui é somente uma fotografia de como está a visualização do mercado para a expectativa futura do resultado das empresas, beleza? Bom, olhando aqui o nosso portfólio, né, o portfólio do Ibovão da Massa, como é que se comportaram as ações ontem? Então, nós tivemos aí uma Vale que pesa bastante o nosso Ibovespa, cedendo 0,8 de queda. Nós tivemos a Petro ali basicamente neutro, pelo que a Petro vem performando nesses últimos meses, nesses últimos dias. Ficou em 0,35 PTR4, PTR3 em 0,5% de queda, mas nós tivemos a nossa querida Prio, né, a queridinha da galera aí, subindo quase que 2%, 1,7%, né, bem interessante. O setor financeiro ficou também num misto, né? Algumas ações ali no campo positivo, outras no campo negativo, né? Muito focado aqui em seguro e resseguros, mas o setor bancário
ele ficou basicamente positivo para neutro, né? Nós temos aí o Itubi 4 cedendo 0,16%, mas nós temos aí o BBDC, né? O nosso Bradescão da Massa, subindo quase que 1%, 0,85% aí de alta. Bem interessante, beleza? Olhando o nosso calendário para hoje, vamos botar aqui todos os países e a zona do euro que a gente precisa entender. Vou tirar aqui os impactos, que nós tivemos aqui uma série de PMIs. Olhando aqui ó, na Europa, a Europa está no campo negativo, mas nós tivemos uma série de dados, de indicadores que foram até positivos, está vendo? Uma subida aqui, um PMI de serviço, porque assim, os PMI de serviço subindo é até um pouco ruim, né? O bom acaba sendo um pouco ruim, porque isso mostra a demanda sobre o setor de serviço e é um dos setores que acabam não cedendo e pressiona bastante a inflação, não só na Europa, como também nos Estados Unidos. Também no Reino Unido nós tivemos também alguma série de indicadores e nós vamos ter depois ali os principais indicadores que vão sair no dia de hoje, né? Nós temos aí a taxa aí de facilidade permanente de depósito, a decisão da política monetária, né, da taxa de juros do BCE, que sai às 9h15, então o mercado europeu está aguardando, mas espera uma subida de 25 base points, né, então vindo para 3,75 de taxa de juros anual. Nós temos às 9h30 a balança comercial nos Estados Unidos, para ver como é que está, e temos a produtividade não agrícola. Agora, o ponto-chave do dia está aqui ó, no pedidos iniciais de seguro-desemprego. Apesar de estar somente com 2 estrelinhas, eu boto até uma terceira aqui, porque isso pode vir a fazer preço, né? É esperado ter uma previsão, né, um consenso aí em torno de 240 a 245 mil novos pedidos de seguro-desemprego, beleza? Às 10 horas da manhã, nós temos aí o nosso PMI de serviço global aqui no Brasilzão e o PMI composto S&P Global aqui no nosso Brasil às 10 horas da manhã, para entender como é que está o nosso mercado aqui, né, a nossa economia. Então, são os indicadores que a gente precisa avaliar, beleza? Bom, vamos olhar aqui a nossa querida Petro. Vou botar ela aqui no diário. Acabei tirando, vamos reforçar aqui aquela nossa Fibonacci, né? Batendo aí, basicamente perdeu aquele 61,9 aqui da Fibo. Nós estamos aí vindo para uma retração aí de 50% da Fibo. Ainda está naquela região da média móvel de 200 períodos, mas a média móvel de curto período, né, de 10 períodos, está tentando cruzar a de 20 períodos para baixo, né? Se cruzar aqui, pode ser que a nossa Petro venha fazer novos fundos, certo? Tendo aí um próximo suporte nos R$ 21,38. Olhando a nossa Vale está praticamente perdendo aí os R$ 69. A próxima busca da Vale pode vir aqui para os R$ 65. O minério de ferro hoje cedeu forte, né? Cedendo aí na casa dos 2%, sendo que as ADRs lá nos Estados Unidos, que são da Vale, da Rio Tinto, BHP, que são grandes mineradoras, a sua maioria está no campo positivo, né? Rio Tinto e BHP estão no campo positivo e Vale estava no 0-0. Então, isso pode vir a ter uma subida da nossa Vale, uma manutenção, pode ser que fique ali neutro, ou se seguir a questão do fechamento do minério de ferro, pode vir fazer novas mínimas aqui, beleza? Vamos olhar aqui um banco, nosso BB, né? Da última vez eu falei BB Seguridade, BBAS3, Banco do Brasil, vindo aqui para uma retração aqui, na primeira retração da Fibonacci, batendo aí na casa aí dos seus 41,30. Então, temos aí a média móvel também, cruzando a média móvel de 20 períodos para baixo, a média móvel de 10 períodos, vindo com a média móvel de 20 para baixo, né? Pode vir buscar aí os R$40 sem problema algum, mas a galera que estava comprada desde aqui, ó, ainda tem uma boa alta aí com o Banco do Brasil, beleza? O segredo que a gente sempre fala, né?
comprar bons ativos, enquanto ninguém quer os ativos, para a gente conseguir esses tipos de retornos, né? Então, quando a gente olha aqui em 2020, a nossa querida Vale, ó, batendo aí 29, né, na casa aí dos 42, ninguém achava aí que Vale ia quebrar agora na pandemia, tudo fechado e tal. Se Vale ia quebrar ali, a galera, alguns aí conseguiram em um ano 200%. Então, comprem quando tem sangue nas ruas, já dizia o velho poeta, o velho grande investidor, beleza? Bom, voltando aqui para o meu rostinho lindo, então fiquem todos atentos a isso. Tem uma série de balanços, né, que estão saindo, vocês que são sócios de empresa. Uma dica para vocês, né? Não encham a sua carteira de ações. Antes de comprar um ativo, entenda como esse ativo ganha dinheiro, como essa empresa faz dinheiro, como é o setor. Tenham ativos que vocês consigam acompanhar os setores e as empresas do setor, as empresas que estão na sua carteira. Senão, daqui a pouco, tu está com 30 ativos na carteira, achando que a diversificação é para tirar a volatilidade, só que chega um certo ponto que de tão diversificado está a sua carteira que passa a ser até nulo a questão da redução do risco. Beleza? E isso acaba somente tirando a vol da sua carteira e tirando automaticamente o potencial ganho futuro que você possa ter. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Galera do curto prazo, do giro aí do day trade, galera do índice, do dólar. Muita atenção, tá tudo muito neutro. O que vai impactar são os indicadores do mercado de trabalho, porque isso tende a impactar a inflação e isso fazer preço nas moedas, beleza? E a galera aí do longo prazo, olhem com lupa todos os ativos. Minha dica é que comprem bons ativos, que pagam bons dividendos, que têm receita crescente, lucro crescente e que tenham uma boa geração de caixa, beleza? Essas empresas sentem menos e se tornam grandes oportunidades num cenário como esse. Falou? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!